Total Packaging Oxygen, TPO. O TPO é o somatório de todo o oxigênio que incorporamos ao produto, desde a sua fabricação até o seu envase. Esse indicador é um ICL para assegurar a estabilidade sensorial do produto envasado. Um valor elevado resulta em oxidação precoce da cerveja e impacta diretamente no drinkability ou sabor do produto no mercado, podendo ser percebido pelo consumidor. O valor total de oxigênio no processo de envase compõe-se de 3 etapas. A primeira trata-se do oxigênio dissolvido contido na bebida, chegando à entrada da enchedora. A segunda é o acréscimo de oxigênio no processo de enchimento. A terceira é o acréscimo de oxigênio pela presença de O2 no headspace, onde o HDE tem papel fundamental. Parte 1. Oxigênio enviado pelo processo. Este é responsabilidade da filtração de cerveja, sendo um ICL para a área. Para monitorar, ou seja, medir, verifique o valor que está marcando no oxímetro. Qualquer valor acima da especificação do PTP, o laboratório deve ser acionado para fazer a conferência, utilizando o OBSFIR. Em caso de anomalia, o supervisor deve ser informado imediatamente. Olho no funcionamento do intertravamento do oxímetro com a trava de garrafas. Esse sistema é a nossa garantia de não enviarmos produto fora de especificação para o mercado. Acréscimo de oxigênio no bombeamento de produto do tanque de pressão para a enchedora. Além do oxigênio que incluímos no processo de fabricação e filtração da cerveja, podemos ter acréscimos de O2 no envio de produto até o packaging. Esse acréscimo é determinado pela diferença entre o oxigênio dissolvido no TP e o oxigênio dissolvido medido na entrada da enchedora. Precisamos garantir que essa diferença seja zero, medindo no mesmo aparelho. Os maiores impactos são de cavitação da bomba, selo danificado, juntas e válvulas da tubulação com vazamentos e falta de intertravamento da enchedora com a bomba de produto em paradas da máquina. Parte 2. Acréscimo de O2 na enchedora. Esse acréscimo é determinado pela diferença entre o oxigênio dissolvido na entrada da enchedora e o oxigênio dissolvido medido na garrafa sem agitar. É de responsabilidade da operação de enchedora. Para monitorar, faça análise de oxigênio dissolvido na garrafa utilizando o OBSFIR no laboratório, sem agitar a garrafa. Considerando o oxigênio dissolvido que foi medido na entrada, o resultado dessa medição pode ser no máximo 8 ppb maior. E como acrescentamos O2 no processo de enchimento? Mesmo depois de todos os processos de flushing, injeção de CO2 e evacuações, não conseguimos retirar todo o gás e oxigênio de dentro da embalagem, pois não conseguimos vácuo absoluto. Também dependemos muito de várias vedações, por isso, cerca de 1% de O2 acabam incorporando ao produto no retorno do gás durante o enchimento. No deslocamento contrário dos fluidos, líquido e gás se cruzam em sentidos contrários. O gás encontra uma película fina de líquido por uma extensa área. Assim, quanto mais O2 residual, maior o impacto em acréscimo de oxigênio no enchimento. Outro ponto importante: parte desse 1% é oxigênio e se aloja na parte superior da cúpula. A cada volta ao período, precisamos realizar uma pequena purga para eliminá-lo. Do contrário, utilizamos CO2 com pureza muito baixa para as fases cíclicas de flushing e injeções de gás, criando um ciclo vicioso, impossibilitando o alcance do resultado com quaisquer parâmetros para injeções de gás e evacuações. Parte 3. Acréscimo pela presença de oxigênio no headspace. Esse acréscimo é determinado pela diferença entre o oxigênio dissolvido no vasilhame agitado e sem agitar, devendo ser um máximo de 5 ppb. A eficiência do HDE pode ser verificada visualmente pelo tamanho das bolhas presentes no headspace nas enchedoras de garrafas. Basta retirarmos uma garrafa na saída do arrolhador, segurá-la inicialmente na vertical. Depois, giramos ela lentamente para a esquerda até as últimas bolhas subirem para a parte média e fundo da garrafa. Não pode existir bolhas maiores que 5 mm. Em caso adverso, o HDE deve ser ajustado imediatamente. O ajuste da pressão e posicionamento do HDE deve ser realizado em todas as velocidades para que não tenhamos a incorporação maior em nenhum momento. No teste visual, quando as bolhas são bem pequenas, indica a existência de pouco oxigênio no headspace da garrafa.
A espuma densa é rica em CO2 do próprio produto. Troubleshooting TPO. Acréscimo de oxigênio do tanque da filtração até a enchedora. Verificar intertravamento da bomba de produto com a enchedora. Depois do fechamento da trava de garrafas e esvaziamento da máquina, a bomba deve desligar. O sinal de religamento é dado assim que a trava de garrafas é aberta. Caso esteja ligada direto com a enchedora parada, o produto aquece e acresce oxigênio. Verifique também vazamentos na tubulação da saída da bomba até a entrada da enchedora. Muita atenção às fixações de sustentação das tubulações e nas válvulas borboletas e juntas. O efeito Venturi pode estar acontecendo e acrescentando O2 ao produto. Outro ponto de atenção é o vazamento de cerveja pelo selo da bomba. Para checar, devemos desligar a bomba e, somente com a pressão da coluna de líquido, verificar se não há vazamento. A baixa pressão do tanque ou restrições e perdas de carga antes da bomba também podem ser um problema. Causam a cavitação na mesma e acréscimo de oxigênio. Por último, verifique a calibração do oxímetro inline. Acréscimo de oxigênio no processo de enchimento em válvula específica. Esse problema pode ocorrer devido: o diafragma do bloco de vácuo pode estar rompido. O diafragma do pistão de acionamento também pode estar danificado. Há vazamentos de ar comprimido nas conexões pneumáticas dos blocos de vácuo e alívio. A borracha da tulipa pode estar danificada. Aba cônica deformada, cortada, inadequada ou fora de posição. Cone de líquido deformado ou amassado. Giclê de alívio pode estar parcialmente obstruído. A eletroválvula de comando pode estar falhando, não acionando a evacuação. O pistão elevador pode estar com vazamento. A vedação de gás pode estar danificada e o suporte da tulipa pode estar empenado. Acréscimo de oxigênio no processo de enchimento generalizado. Para resolver esse problema, cheque a pureza de CO2. O mínimo permitido é 99,8% na entrada da enchedora. Os parâmetros de flushing de CO2, injeção de gás e tempos de evacuação podem estar fora da especificação de freshness. Veja se a válvula para renovação do CO2 e expurgo de oxigênio da parte superior da cúpula ou atrás da enchedora não está travada ou descalibrada. Se não houver a retirada do oxigênio, progressivamente o acúmulo do mesmo provoca uma queda grande na pureza do CO2. Assim, nenhum parâmetro de injeção ou evacuação trará o resultado de TPO para dentro da faixa, pois utilizaremos este gás para flushing e injeções de gases entre as evacuações cíclicas. Veja se a pressão de vácuo está de acordo com o PTP. Cheque as válvulas pneumáticas nas linhas de produção, vácuo e CIP. Veja se a temperatura de selagem da bomba de vácuo não está muito alta. Para 100% de rendimento da bomba, a temperatura de água na entrada deve estar em torno de 15 graus Celsius. Verifique se o ar comprimido dos comandos não está contaminando o CO2 do distribuidor de gases para a cúpula. Verifique vazamento de gás nesse ponto. Verifique se não há fugas de ar comprimido no distribuidor de ar e conexões pneumáticas dos blocos de vácuo, alívio e pistões superiores. Inspecione se não há muitos vazamentos de ar nos pistões elevadores. Acréscimo de oxigênio pelo headspace. Caso o problema seja o acréscimo de oxigênio pelo headspace, realize o teste das bolhas na saída do arrolhador, que é matador. O teste é realizado retirando garrafas no transporte de saída da máquina. Gira-se a mesma lentamente para a esquerda até as últimas bolhas subirem para a parte média e fundo. Se forem maiores do que 5 mm, a pressão do HDE deve ser bem regulada para todas as faixas de velocidade da máquina. Veja se o jato do HDE está alinhado. O bico deve estar de 7 a 10 mm da boca das garrafas. Verifique se o bico está parcialmente ou totalmente obstruído. O sistema do HDE deve conter todo o sistema de filtros. Veja se o braço tem sistema anti-vibração e se temos o guia de gargalo. Confira se a distância do braço HDE até o arrolhador está adequada. Em caso de setup, a posição deve ser padronizada para cada SKU. Veja se tem pressão suficiente. E por último, veja se o diâmetro do bico HDE é maior do que 0,20 mm. Assim, o próprio O2 da água já oxida o produto.
A melhor opção é utilizarmos chapas abaixo de 0,18 mm, distanciando mais o braço do arrolhador e aumentando a pressão. Hoje você viu o que é TPO, de quais acréscimos ele se compõe, como acrescentamos oxigênio pelo processo de envio da filtração ao packaging, o acréscimo de oxigênio no enchimento, como é o acréscimo de O2 pelo headspace e os troubleshootings.